Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, o Divino Amigo que está conosco todas as horas, que nos dá essa oportunidade para refletirmos sobre os ensinamentos que Ele nos deixou. E nos dá essa casa bendita, que nos recebe com tanto carinho, para que nós possamos ter contato com essa espiritualidade amiga. Esses nossos irmãos que aqui estão, nos traz a harmonia da alma e do coração. Que nós, muitas vezes, nos preocupamos e nos harmonizarmos em lugares que não são nossos. Muitas vezes nós procuramos lugares para nos dar alegria. E essa alegria que nos traz aqui, essa casa, nos enche de calma, sem o barulho do mundo, mas o barulho da nossa consciência muitas vezes. Por isso a lição de hoje se chama Não Perturbeis. Não perturbeis. E vem com uma frase de Jesus que está em Mateus, no capítulo 19, versículo 6, que diz: Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E nós conhecemos muito bem essa frase porque ela vem nos trazer sempre ela é dita em todos os casamentos. Então, o que Deus juntou, o homem não separe. Mas nós esquecemos que lá na igreja, lá ou em qualquer lugar do casamento, no cartório mesmo, eles falam isso, são os homens que estão nos juntando. E Emmanuel vem nos explicar de uma maneira maravilhosa no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico. E ele começa nos explicando sobre o que Deus já juntou, não separem o homem. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando das facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Olha que maravilha! Então, o que Deus harmonizou, nós não devemos perturbar. E aí nós vamos ver o que Deus ajuntou é bem mais do que aquele dito pelo juiz ou pelo padre. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno,
a menos que esteja o homem dormindo no nível bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-os para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação. Infeliz e, por vezes, gasta século desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constituem-se de milhões em serviços reparadores. Depois de haver separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós todos os quadros do mundo. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Veja que não se trata apenas daquilo que nós estávamos acostumados a pensar sobre o que Deus ajuntou, o homem não separe. Pense na natureza. Quantos de nós destruímos? Não foi Deus que harmonizou? As guerras. Deus não colocou o povo para que cada um no seu lugar não se deturpasse. Porque a ganância dos homens muitas vezes fazem com que eles promovam a desarmonia. Um dirigente de uma nação, quantas vezes ele faz coisas e se desarmoniza com a vontade de Deus, simplesmente para ter os méritos. O administrador, que só pensa em tirar proveitos, também vai ter que reparar. E veja que o Emmanuel ele vem nos dizer que tudo que nós fazemos, vamos ter que reparar quando nós desarmonizamos as coisas divinas. O que Deus harmonizou, o que Deus fez de melhor para nós. E ele diz ainda que Deus nos reuniu, criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. E nós, quando nós fazemos essas ações infelizes, gastamos, como ele diz mesmo aqui, séculos para desatar esses grilhões. Muitas vezes nós vemos criaturas tão doloridamente infelizes, mas muitas vezes feliz dela, porque elas conseguiram o momento do resgate em suas vidas. Porque algumas vezes
Eles deixaram de ver o melhor, a parte melhor, mas pensaram só neles mesmos. E o que faz isso? O egoísmo, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa ganância, a nossa desarmonização. E muitas vezes, quando nós estamos desarmonizados, adoramos que alguém mais esteja desarmonizado como nós, para dizer não estou só. Então, que a gente perceba que essas palavras que foram ditas por Jesus não são exclusivas daquele momento de harmonização de um casal diante do matrimônio. É muito mais que isso. Porque Jesus não falava especificamente de uma coisa. Ele deixava para que todas as coisas pudessem ser colocadas naquela fala. Então, por isso que nós agradecemos a Jesus por nos esclarecer sempre. Que Jesus possa nos iluminar para que nós não perturbemos as coisas de Deus. Que nós possamos caminhar em passos largos para a nossa evolução. E que nós não perturbemos a nossa vida, porque de algum momento nós vamos ter que repará-los. Abrace-nos, Senhor Jesus, mais uma vez. Dá-nos a tua luz e a tua paz, que nós possamos entender melhor aquilo que o Senhor nos disse. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.